Começa agora mais um programa Rádio do Além. Acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a melhorar cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Durante anos no Brasil, o tráfico de animais silvestres foi um dos maiores negócios ilegais. Este tráfico sempre manteve-se em terceiro lugar como o mais lucrativo no mundo. Essa prática é uma das maiores responsáveis pela extinção de várias espécies em todo o local que é exercitada. Pensando na preservação, o governo federal proibiu a caça em todo o território nacional. E a partir do ano de 1967, passou a ser crime contra a fauna brasileira. Mas em todo lugar, existem famílias vivendo com baixa renda e a dificuldade em adquirir recursos para o sustento leva muitas pessoas a praticar o ato criminoso da caça e a comercialização de animais silvestres. Após a lei da proibição federal entrar em vigor, começou a surgir pequenos grupos de homens poderosos e muito influentes na sociedade, que faziam investimentos neste negócio, agindo como atravessadores entre caçadores e receptadores de animais. Por meio da investigação feita através da Polícia Ambiental, que agia em conjunto com a PRF, foi levantada uma hipótese de que a rota dos traficantes seguia através dos estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Bahia e Mato Grosso, com destino ao sudeste do país, onde se encontravam os maiores mercados consumidores nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Numa certa ocasião, o comandante da Polícia Ambiental na região centro-oeste de Minas procurou o escritório da SEI naquele estado e disse que possuía informações seguras de que um grande carregamento de aves estava prestes a chegar naquela região. O responsável pelo recebimento das aves que chegariam num pequeno avião proveniente da Bahia era um homem muito rico, um fazendeiro muito ambicioso que possuía poderes sobre políticos e a polícia de várias cidades vizinhas do novo e pequeno município de Igaratinga, onde as aves contrabandeadas seriam descarregadas, e dali a encomenda seria distribuída aos interessados. O comandante da Polícia Ambiental falou também que recebeu ordens para enviar seus homens numa missão em outra região bem afastada dali, e que a Polícia Militar faria escolta ao fazendeiro, acreditando que ele estava recebendo uma valiosa carga de vacina contra a aftosa. Aquele comandante pediu para que os agentes federais daquele setor especial de investigação fossem até a pista clandestina para acompanhar a chegada do avião. E se aquelas informações fossem realmente verdadeiras, os agentes especiais fariam a prisão de todos os envolvidos naquela negociação. Depois de informar todos os detalhes, o comandante foi embora. E logo, o superior daquele setor especial telefonou para os agentes da SEI na matriz do Rio de Janeiro. Logo após registrar o pedido de ajuda, as agentes Iris e Esther foram enviadas para investigar o caso. Mas antes de voarem para o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, Iris disse a Esther que primeiro precisava ir até uma agência do correio para enviar uma mensagem ou telégrafo para um amigo. Mas, antes de voarem para o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, de onde seguiriam de carro até a cidade de Igaratinga, Iris disse a Esther que primeiro precisava ir até a agência do correio para enviar uma mensagem de telégrafo para um amigo. Esther ficou pensativa. Não era a primeira vez que sua parceira Iris, antes de partirem para alguma missão, saía para telefonar ou telegrafar para alguém. Curiosa, Esther começou a perguntar enquanto viajavam sobre aquele comportamento e se as mensagens eram para o amigo lobisomem que sempre aparecia quando elas estavam em apuro.
Enquanto desembarcavam, pousaria. Infelizmente, nem tudo sairia como foi planejado. Quando as duas agentes entraram naquela cabana, viram o líder do bando sentado atrás de uma mesa. E ele logo ordenou que providenciassem 2 cadeiras para as visitas. E algo que elas não imaginavam era que entre uma prisão e outra, alguém poderia reconhecê-las em algum lugar e seriam pegas de surpresa pelos bandidos. No momento que um dos vigias trouxe as cadeiras, ele começou a tremer e suava enquanto encarava aquela jovem agente Iris. As 2 amigas perceberam o desconforto que o homem estava sentindo e ficaram atentas à movimentação dele. Antes que o chefe pudesse conversar com as moças, o vigia aproximou-se e cochichou no ouvido dele. Em seguida, os 2 se afastaram e foram conversar fora da cabana. Por uma janela entreaberta, Iris e Esther podiam ver que o vigia falava e gesticulava, apontando para a direção onde elas estavam. Ele demonstrava que ficou incomodado com a presença delas. Em seguida, o chefe do grupo sacou um revólver e começou a voltar até as agentes, enquanto o vigia saiu correndo noutra direção, supostamente para chamar alguém. O chefe entrou correndo e apontando a arma para as visitantes. Gritava, perguntando se elas eram da polícia. Iris e Esther ficaram em pé e pediam para o homem ficar calmo. E falavam que ele estava enganado a respeito delas, que elas queriam apenas comprar uma remessa de araras. Com raiva, o homem chutou uma cadeira contra a parede e depois deu um tiro no telhado. Notando que alguma coisa deu errada, as agentes sacaram suas armas e apontaram para o bandido. Na mira de 2 armas, o homem colocou a dele na escrivaninha. E no mesmo instante, outros bandidos derrubaram a porta da cabana e entraram com suas armas na mão. Antes que pudesse piscar, Iris saltou por sobre a mesa e com as pernas prendeu o pescoço do líder daqueles homens, fazendo-o cair no chão. E ela gritava para eles largarem as armas. Caso contrário, ela quebraria o pescoço do chefe deles. Porém, no descuido, Esther foi rendida por um dos bandidos e as 2 foram feitas prisioneiras. Depois de serem amarradas nas cadeiras, o homem que reconheceu a Iris confirmou sua suspeita.
e disse ter certeza que foi ela, com uma criatura monstruosa, quem prendeu o bando das cabeças fumegantes, que era liderado por um feiticeiro. E que, por sorte, ele conseguiu escapar. Naquele mesmo dia, pouco antes do anoitecer, eles ouviram o ronco de um motor sobrevoando o local, e os bandidos saíram correndo para sinalizar ao piloto do avião que ele poderia pousar. O chefe do bando ficou com as prisioneiras e disse que, logo depois da encomenda ser descarregada, elas fariam um voo sem volta até a Bahia. Ao anoitecer, os bandidos estavam levando as últimas caixas para um pequeno depósito. Enquanto isso, dentro da cabana, o homem e as duas agentes ouviram um animal rosnando lá fora, atrás de onde eles estavam. Esther olhou para Iris, que não demonstrou nenhuma reação. E novamente o animal começou a rosnar. Incomodado, o bandido pegou a arma e foi espiar pela fresta na madeira da parede. E no momento que ele colocou os olhos naquele buraco, a madeira quebrou como numa explosão e uma garra o pegou pelo pescoço. Naquele momento, o homem atirou, mas a bala cravou num tronco seco de árvore que sustentava o telhado. No mesmo instante, o lobisomem quebrou o restante da parede e entrou na cabana, enquanto segurava o bandido e, com a outra mão, desarmou o salafrário. Depois de soltar as agentes, Iris acalmou o lobisomem e pediu para ele abrir a mão que estava sufocando o bandido. O barulho do disparo e da madeira quebrando chamou a atenção dos outros homens, que vieram correndo até a cabana e deu início a um tiroteio contra Iris e Esther. Os bandidos estavam cercando o local, no momento que a polícia militar chegou. Os policiais não sabiam o que estava acontecendo, então gritaram para os homens pararem de atirar, mas acabaram sendo alvejados também. Na confusão, o lobisomem pulou a janela e derrubou dois homens que estavam subindo numa árvore atrás da cabana. Alguns policiais viram o vulto da criatura e escutaram os gritos dos bandidos que foram derrubados. Depois, a criatura desapareceu na escuridão. Naquele momento, o piloto do avião deu partida nos motores e, mesmo correndo perigo na pista durante a noite, conseguiu decolar e fugiu. Dentro da cabana, Esther arrastou o chefe do bando até a porta e o fez ordenar aos outros que parassem de atirar. Iris gritou para os policiais dizendo que havia duas agentes da Polícia Federal lá dentro. E eles pararam de atirar também. Alguns bandidos correram para o mato. A polícia os perseguiu, mas aquela noite sem lua favoreceu para que eles conseguissem escapar. Naquela operação, foram presos o chefe do bando, o delator da Iris e os dois que foram derrubados pelo lobisomem. Depois, o sargento da polícia perguntou o que era aquela criatura. Iris respondeu que era um macaco que também seria vendido pelos traficantes de animais. O chefe dos bandidos gritou que Iris estava mentindo, pois a criatura era um lobisomem. Todos riram e o sargento deu um tapa na cabeça do homem, dizendo que ninguém pediu a opinião dele. Ao amanhecer, a polícia ambiental fez a apreensão daquelas aves.